No circo, soaram alguns clarins anunciando a continuação do espetáculo e convidando os espectadores a ocuparem os respectivos lugares. Ao mesmo tempo, apareceram na pista alguns escravos e, encarrapitando-se no muro divisório, fixaram no friso próximo da meta ocidental 7 esferas de madeira dourada. Depois, regressando à primeira meta, colocaram nela outras tantas esculturas representando delfins. Para que servem essas esferas e esses peixes? Perguntou Baltazar. Nunca assististe uma corrida? Não, nunca. Pois bem, servem para contar o número de voltas. Ao fim de cada volta, retiram-se um peixe e uma esfera. Os preparativos tinham terminado. Um trombeteiro uniformizado vistosamente colocou-se perto do diretor, disposto a secundar com o sinal das indicações do mesmo. Imediatamente a agitação da multidão se acalmou e a vozearia abrandou como que por enquanto. Todos os rostos estavam voltados para o oriente e os olhos fixavam-se nas 6 celas que encerravam os competidores. O rubor insólito que cobriu as pálidas faces de Simônides revelava que também ele participava da excitação geral. Fixa-te no romano, disse a formosa egípcia a Esther, que não a ouviu porque o coração palpitante e os olhos imóveis aguardavam o aparecimento de Ben-Hur. Ouviu-se um agudo e prolongado som da trombeta. Os ajudantes alinharam-se debaixo das colunas da meta, prontos a auxiliar os condutores no caso de algum dos cavalos se assustar. Ressoou um segundo toque de clarim e os guardas abriram as portas. Primeiro saíram os 5 ajudantes dos condutores montados, 5 porque Ben-Hur tinha rejeitado o seu. Ainda que esplendidamente vestidos, ninguém se fixou neles, porque o pisar dos cavalos e as vozes dos condutores atraíam todos os olhares para as portas abertas. Um terceiro toque de trombeta ressoou no circo. Como projéteis saídos das bocas de gigantescos canhões, as 6 quadrilhas precipitaram-se na pista, e a imensa multidão, pondo-se de pé ao mesmo tempo, como se fosse apenas um homem, ensurdeceu o circo com um grito lançado em uníssono. Isso tinham eles esperado pacientemente tantas horas. Ei-lo, ei-lo, vê! Exclamou Iras, apontando Messala. Já ouvi, respondeu Esther, contemplando Ben-Hur. Deixou cair o véu e por instante a pequena judia sentiu-se animosa. Compreendia o entusiasmo por realizar um ato heróico aos olhos da multidão e porque nestes casos é possível que um homem sorria à vista da morte. Os competidores eram visíveis de todos os pontos do circo, mas a corrida ainda não tinha começado. Primeiro, ainda tinham que transpor a corda, cujo fim era de igualar as condições da partida. Se os cavalos se tivessem aproximado dela impetuosamente, condutores e cavalos amontoados nela podiam sair maltratados. Pelo contrário, se tivessem aproximado timidamente, corriam o risco de permanecer distanciados já desde o princípio da corrida e de todos os modos perdiam a possibilidade de conquistar o lado interior da pista, objeto da ambição comum. A dificuldade dessa empresa, os seus perigos e consequências eram muito conhecidas dos espectadores. Cada condutor, ao sair, olhava primeiro a corda e depois o muro interior, de modo que, dirigindo-se toda a corrida ao mesmo posto, parecia inevitável um choque. E não era apenas isso. Também poderá acontecer que o diretor, no último instante, não desse o sinal de afrouxar a corda ou não o desse a tempo. As 6 quadrilhas dirigiram-se pelo caminho mais curto até o mesmo ponto, o muro. Ceder teria sido o mesmo que renunciar à vitória. E quem teria mudado de propósito no meio daquela rápida corrida entre os gritos da multidão, que ressoavam aos ouvidos dos condutores como o rugido de um mar tempestuoso? O trombeteiro que estava próximo do diretor tocou um som poderoso. Ninguém o ouviu à distância de 20 passos. Mas, ao ver o ato,
os juízes de campo deixaram cair a corda, ao mesmo tempo que o casco de um dos cavalos de Messala ia pisá-la. O romano, inalterável, sacudiu seu chicote, que esvoaçou sibilante no ar. Afrouxou as rédeas, inclinou o corpo para a frente e, dando um grito de triunfo, lançou-se para o lado da muralha. Júpiter está conosco! Júpiter está conosco! Gritou o partido romano no frenesim do entusiasmo. Ao dar a curva, a cabeça de leão com que terminava o eixo das suas rodas colheu a pata dianteira de um dos cavalos do ateniense, atirando o animal assustado sobre os cavalos da lança. Esses vacilaram e tropeçaram. Os guardas correram para eles e agarraram-nos pelo freio. Os milhares de espectadores da escadaria contiveram a respiração. Mas na tribuna os gritos e o clamor prosseguiram. Júpiter está conosco! Sambalate, com as tabuinhas nas mãos, voltou-se para eles. Um estrépito seguido de gritos desgarrados obrigou-o a olhar novamente para a pista. Depois de Messala ter passado, o coríntio tinha ficado à direita do ateniense, e este intentou sujeitar nessa direção a sua quadrilha assustada. Mas naquele momento quis a desgraça que a roda do bizantino chocasse de flanco com o carro, atirando o condutor para o solo, debaixo das patas dos seus próprios cavalos. Espetáculo horrível diante do qual Esther cobriu os olhos. O coríntio, o bizantino e o sidônio passaram adiante. Sambalate dirigiu um olhar a Ben-Hur e voltou-se de novo para o Druso e os seus companheiros. Sem sestércios pelo hebreu, exclamou. Aceites, respondeu Druso. Outros 100 pelo hebreu, gritou Sambalate. Ninguém lhe prestou atenção, gritou novamente, mas o espetáculo que a pista apresentava absorvia toda a sua atenção e estavam muito ocupados em gritar. Messala, Messala, Júpiter está conosco. Quando Esther se aventurou a olhar outra vez, alguns servos estavam a tirar os cavalos e o carro destroçado, enquanto outros levavam o condutor. Dos bancos ocupados pelos gregos só partiam gritos de raiva e exclamações de vingança. A judia juntou as mãos por tamanha felicidade. Ben-Hur, incólume, corria mesmo ao lado do romano. Atrás deles, em grupo, seguiam o sidônio, o coríntio e o bizantino. A corrida tinha começado. A multidão continha a respiração. Como vimos, Ben-Hur encontrava-se no extremo esquerdo dos 6. Por um momento, como os outros, ficou cego pelo vivo resplendor da areia. Contudo, procurou distinguir os adversários e adivinhar os seus propósitos. Dirigiu um olhar prescrutador a Messala. O frio orgulho do patrício romano refletia-se, como de costume, no seu rosto belíssimo, a cujas feições o elmo dava mais majestade. Mas, fosse juízo da sua fantasia ou efeito da soma que se projetava sobre o seu semblante, naquele momento o judeu julgou ver toda a alma do seu rival, espelhando-se através da formosura daquele corpo. O espírito de Ben-Hur afirmou-se num poderoso esforço de vontade. Por qualquer preço, por qualquer risco, teria humilhado seu inimigo. Prêmios, amigos, apostas, honras, tudo desaparecia diante daquele propósito. Nem sequer a morte o teria detido. E apesar de tudo, paixão alguma lhe incendiava o peito. O sangue não deixou de lhe circular desde o coração ao cérebro e deste ao coração. Confiava em si, no plano preparado, e chamou a si todas as forças do seu corpo, todas as energias da sua inteligência para realizá-lo. À partida, advertiu que o ímpeto de Messala o teria salvo o caso de um encontro ou de a corda não ter caído, conduzido infalivelmente a ganhar o muro interno, e como um relâmpago assaltou-lhe o pensamento
de que Messala sabia que a corda havia de cair no momento oportuno. Nenhuma outra razão podia explicar a confiança com que Messala impelia para diante a sua quadrilha, quando os outros competidores procuravam reter as suas. Nenhuma outra razão exceto a loucura. De momento, Ben-Hur renunciou ao muro. A corda caiu e todas as quadrilhas, menos a sua, penetraram na pista, ao duplo impulso dos chicotes e das vozes. Ele dirigiu-se para a direita e, com toda a velocidade de que eram capazes os árabes, atalhou obliquamente o caminho aos seus adversários, de modo que, enquanto a multidão tremia diante do infortúnio do ateniense, do sidônio, do bizantino e o coríntio procuravam evitar o choque do seu adversário, Ben-Hur passou como uma flecha para diante deles e colocou-se roda com roda pelo lado exterior com o carro de Messala. A maravilhosa habilidade que demonstrou não passou despercebida aos olhos vigilantes das galerias. O circo ameaçou vir abaixo com um estrépito dos aplausos. Então Esther bateu palmas. Então Sambalate, sorrindo, ofereceu de novo os 100 sertécios, sem obter resposta. E então os romanos suspeitaram de que Messala tinha encontrado o seu igual, ou talvez o seu superior, no israelita. Um ao lado do outro, separados por uma distância quase imperceptível, os dois carros aproximavam-se da primeira meta. O pedestal sobre o qual se erguiam os 3 pilares, visto do lado oeste, apresentava o aspecto de um muro em forma de semicírculo, oferecendo a concavidade da curva aos espectadores, paralela com a cavidade oposta do balcão da fachada. O silêncio que reinava no concurso testemunhava o interesse com que o público seguia essa fase. O galopar dos cavalos e o rumor das rodas percebiam-se distintamente. Então, pela primeira vez, pareceu que Messala notava a presença de Ben-Hur e subitamente toda sua audácia se manifestou de modo surpreendente. Abaixo Eros! Viva Marte! Gritou, fazendo estalar o chicote. Abaixo Eros! Viva Marte! Repetiu, assestando sobre o lombo dos árabes de Ben-Hur uma chicotada como nunca tinha recebido. O gesto foi visto por todo o público e o assombro foi geral. O silêncio, de tão intenso, chegou a ser terrível. Nos lugares próximos do cônsul, os mais animosos contiveram a respiração, esperando o fim com as pupilas dilatadas. A tensão só durou um momento. Depois, como rumores de trovão, estalou a indignação do público. Os 4 cavalos saltaram assustados e precipitaram-se para a frente. Ninguém os tinha jamais tocado, senão em sinal de afeto. Tinham sido criados como as crianças, entre carícias, e a sua confiança nos homens era comovedora. Que haviam de fazer aqueles seres delicados se não lançarem-se para diante como loucos? O carro deu um solavanco. Não existe dúvida de que toda a experiência é útil na vida. De onde conseguiu Ben-Hur naquele momento o vigor do seu braço e o seu pulso de ferro? De onde, senão dos largos anos vividos agarrados aos remos? E que era o estremeção do carro comparado com a violenta sacudidela do navio agitado pela fúria das ondas gigantescas? Susteve-se no seu lugar, aflorou as rédeas sobre a cabeça dos animais, falando-lhes com a voz acariciante e procurando unicamente conduzi-los incólumes em torno do perigoso ângulo. Assim, antes que a agitação do público se tivesse acalmado, tinha reconquistado o domínio sobre os animais. E ao aproximar-se da segunda meta, encontrou-se novamente ao lado de Messala, atraindo a si a simpatia e os votos de todos os espectadores não romanos. Esse sentimento manifestava-se com tal evidência que Messala, apesar de toda sua audácia, não julgou oportuno tornar a prevaricar. Quando os carros passavam a meta, Esther pôde ver o rosto de Ben-Hur um pouco pálido, algo erguido, mas tranquilo e resoluto.
Imediatamente um homem encarapitou-se na extremidade ocidental do muro divisório e tirou uma das esferas. Igual operação se efetuou no outro extremo com um dos delfins. No mesmo modo, desapareceram a segunda esfera e o segundo delfim, e depois a terceira esfera e o terceiro delfim. 3 voltas tinham dado. Messala ocupava ainda a parte interior da pista. Ben-Hur fazia galopar os seus corcéis pela parte externa. A corrida oferecia um aspecto de uma daquelas corridas duplas, tão populares no segundo período da Idade Imperial. Na primeira, Messala e Ben-Hur, o sidônio, o corinto e o bizantino na segunda. Na quinta volta, o sidônio chegou a colocar-se na linha de Ben-Hur, mas rapidamente perdeu vantagem. A sexta começou sem que se notasse qualquer troca nas posições relativas. Gradualmente a velocidade ia aumentando. Pouco a pouco o sangue dos condutores ia aquecendo. Homens e cavalos parecia que conheciam que a crise final se aproximava. O interesse que, ao princípio da corrida, tinha se concentrado na luta entre Messala e Ben-Hur, acompanhado da simpatia geral para este último, transformou-se em temor e ansiedade por ele. De todos os lugares, os espectadores espraiavam a vista, seguindo com ela silenciosos e imóveis os cavalos de ambos os competidores. Hilderim deixou de cofiar a barba e Esther esqueceu sua timidez. Sem certezas pelo hebreu, gritou Sambalate aos romanos que ocupavam a tribuna consular. Ninguém respondeu. 1 talento, 5 talentos, 10 se quereis, e agitava as suas tabuinhas em tom de desafio. Eu ganharei os teus certécios, disse um jovem romano dispondo-se a escrever. Não faças, avisou um amigo. Por quê? Messala alcançou a sua velocidade máxima. Olha como se apoia na borda do carro e aflora as rédeas. Fixa-te agora no hebreu. O jovem dirigiu para ele um olhar. Por Hércules, exclamou, empalidecendo. O cão esforça-se por detê-los. Vejo. Se os deuses não ajudam o nosso amigo, será derrotado pelo israelita. Mas não, ainda não. Júpiter está conosco. Júpiter está conosco. Esta exclamação, que saiu simultaneamente de todas as gargantas romanas, fez tremer os velários sobre a cabeça do cônsul. Se era certo que Messala tinha alcançado a sua máxima velocidade, o resultado correspondia ao esforço. Lenta, mas visivelmente ia ganhando terreno. Os seus cavalos corriam com a cabeça baixa e o pescoço estendido. Das bancadas parecia que roçavam os solos. As narinas pareciam injetadas de sangue. Os olhos saíam-lhes das órbitas. Na verdade, os cavalos faziam todos os possíveis. Mas poderiam suportar aquele andamento por muito tempo? Apenas estavam no início da sexta volta. Voavam. Ao rodar a segunda meta, os cavalos de Ben-Hur ficaram atrás do carro do romano. A alegria dos partidários de Messala não teve limites. Gritavam, assobiavam e agitavam no ar os seus distintivos, e Sambalate ia enchendo as tabuinhas com as apostas que lhe ofereciam. Maluque, situado na tribuna, por cima da porta do triunfo, a muito custo, pôde conter as lágrimas. Recordava que Ben-Hur lhe tinha dito que algo aconteceria ao dar a volta às colunas ocidentais, e tinham dado já 5 voltas, sem que nada sucedesse. E dizia para si, esperemos a sexta. E a sexta estava a se efetuar, e contudo Ben-Hur galopava colado ao carro inimigo. Na tribuna oriental, os companheiros de Simônides estavam calados. O mercador tinha a cabeça inclinada sobre o peito, e o Derim cofiava a barba e franzia as sobrancelhas ao ponto de ocultar os olhos. Esther mal respirava. Só Iras parecia contente. Pela penúltima vez, os carros percorriam a pista. Messala à frente, atrás dele Ben-Hur. Assim chegaram à primeira meta e deram a volta. Messala, receoso de perder a vantagem alcançada, seguiu rasando o muro até quase o tocar.
Um palmo mais à esquerda e o carro e o condutor teriam tombado. Na realidade, depois de feita a curva, ninguém contemplando o rastro dos carros teria podido dizer: por aqui passou o Messala, por aqui o judeu. Ambos deixaram um só rastro. Esther viu o semblante de Ben-Hur e pareceu-lhe mais pálido que antes. Simônides, observador mais agudo que Esther, sussurrou ao ouvido de Ilderim: Cheque, eu não sou bom juiz, mas julgo que Ben-Hur está a arquitetar um projeto na sua mente. A expressão do seu rosto me indica. Ao que Ilderim respondeu: Viste como os cavalos estavam frescos e brilhantes? Pelo esplendor de Deus, não parece que tenham corrido. Mas agora, atenção! Restava só uma espera e um só deu fim. E toda a gente respirou, sabendo que tinha chegado o princípio do fim. O Sidônio deixou cair a correia do seu chicote sobre o lombo dos seus cavalos, e quase loucos de dor e de medo, os nobres animais lançaram-se para a frente desesperadamente. O bizantino e o coríntio fizeram igual tentativa com o mesmo resultado, e desde então puderam considerar-se fora de jogo. Com uma prontidão facilmente explicável, todos os partidos, menos o romano, dirigiram seus votos a Ben-Hur, animando-o com gritos selvagens. Ben-Hur, Ben-Hur, urularam. Para frente, hebreu! Ao muro! Solta os teus árabes, chicote e rédeas! Agora ou nunca! Sobre o parapeito da balaustrada inclinavam-se 1000 corpos, estendendo as mãos para ele. Ou não os ouviu, ou não podia fazer mais. Já estavam a meio da última volta e não se tinha operado qualquer mudança. Messala, para dar, começou a puxar as rédeas dos cavalos da esquerda, o que necessariamente fez diminuir a sua velocidade. O seu coração batia na previsão do triunfo próximo. Sobre os 3 pilares, a 600 pés de distância, estavam fama, fortuna, honrarias e um triunfo que o ódio tornava inefavelmente doce. Tudo isso o esperava. Naquele instante, Maluque, da galeria, viu Ben-Hur deitar-se para diante sobre o rebordo do carro e soltar as rédeas sobre os lombos dos árabes. Os anéis do chicote desfizeram-se no ar com um silvo como de uma serpente. Não lhes tocou, mas o seu estalar ameaçador surtiu o mesmo efeito. Ao passar da sua posição rígida e tranquila a essa rapidez de ação, o seu rosto incendiou-se e os seus olhos fulguraram. Parecia que através das rédeas a sua vontade se comunicava aos seus cavalos, os quais, como animados de um mesmo impulso, corresponderam com um salto que os colocou ao lado do carro romano. Messala, perto da perigosa volta da meta, ouviu, mas não quis voltar a cabeça. O profundo silêncio do circo só era interrompido pelo rumor dos carros e a voz de Ben-Hur, que em pura língua arameia, tal como Cheque, animava os cavalos. Altair, Rigel, Antares, em frente, agora vai fraquejar o teu ânimo sobre Aldebarão? Já ouço cantar as gentes do deserto, já ouço as mulheres e as crianças cantarem a canção das estrelas. Altair, Rigel, Antares, Aldebarão, vitória, vitória, a este canto, e este canto será eterno. Cavalos, avante, amanhã acolhê-los-ão as tendas dos vossos pais. Avante, Antares, a tribo espera-nos e o Senhor olha-nos. Vitória, vitória, já está. O orgulhoso está humilhado. A mão que nos feriu jaz no pó. A glória é nossa. Quietos! O trabalho terminou. Basta! Alto! Nada mais simples, nada mais instantâneo. No momento escolhido para o golpe final, Messala estava a dar a volta à meta. Para lhe passar à frente, Ben-Hur tinha de lhe cortar o caminho e precisamente percorrendo o mesmo círculo com um raio um pouco maior. Os milhares de pessoas que ocupavam as galerias compreenderam tudo.
Viram o sinal dado por Ben-Hur, a magnífica resposta, os 4 cavalos de flanco na carruagem de Messala, a roda interna do carro de Ben-Hur atrás do carro do romano. Viram tudo e compreenderam. Depois ouviram um golpe seco que fez tremer todo o circo e viram cair sobre a pista uma chuva de chispas brancas. O carro do romano estremeceu e inclinou-se sobre o flanco direito, tocando o solo com a extremidade do eixo. Deu 2 saltos mais e depois caiu completamente destroçado, e Messala enredado nas rédeas. Foi cuspido pela cabeça dos seus próprios cavalos para aumentar o horror do espetáculo. O Sidônio, que rasava o muro da cola de Messala, não pôde deter-se ou desviar-se e com toda a sua velocidade caiu sobre os restos da carruagem romana no meio dos seus cavalos, quase loucos de terror. Pouco depois, através da nuvem de pó que por momentos velou a cena, viu-se retirar-se, enquanto o coríntio e o bizantino seguiam disparados como flechas a carruagem de Ben-Hur. Os espectadores puseram-se de pé sobre os bancos, dando um prolongado grito. Alguns viram Messala debaixo das patas do cavalo e das rodas de ambos os veículos. Não se movia, parecia morto, mas a maioria só tinha olhos para Ben-Hur. Não notaram o hábil movimento pelo qual, inclinando-se um pouco para a esquerda, introduzira na delicada roda de Messala a ponta ferrada do seu eixo, destroçando-a. Mas viram em compensação o acontecido, o espírito da heróica resolução, da furiosa energia com que os seus olhos, gestos e voz lograram animar os seus árabes. Aquilo não era correr, eram bem antes longos saltos de leões subjugados, que, se não fosse o peso do carro, dir-se-ia que voavam. Quando o bizantino e o coríntio estavam ainda a meio caminho, Ben-Hur dava a volta à última meta. Tinha ganho a corrida. O cônsul levantou-se. O público gritou com todas as forças dos seus pulmões. O diretor desceu do seu assento para ir ao encontro dos vencedores das várias provas. O afortunado vencedor da luta era um gigantesco saxão de cabelos vermelhos e aspecto brutal, em quem, ao olhá-lo pela segunda vez, Ben-Hur reconheceu o seu antigo mestre de Roma, de quem fora o aluno favorito. Depois, dirigiu a vista para o camarote de Simônides. Todos o saudaram com a mão. Esther permaneceu sentada, mas Iras levantou-se e, com um gracioso movimento do leque, atirou-lhe um beijo. O cortejo, saudado com um novo e geral aplauso, atravessou lentamente a porta do triunfo. A festa tinha terminado.